E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Kaique. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas, coisas simples, práticas para você começar aí no seu dia a dia, para estar colocando suas contas em dia, começar a investir. Também é uma atitude importante, bem legal. E bom, a gente vai começar o vídeo. Bora! A dica um que eu quero dar para vocês é: tenha um controle da sua dívida, ou seja, controle que eu quero dizer é anote tudo que você está devendo. Ou seja, essa é a sua dívida. Você vai fazer um somatório de tudo, seja de cartões de crédito, vamos ver, parcelamento de algum produto que você tenha, parcelamento de cartão de crédito, entra tudo, fatura futura e a fatura atual desse mês. Soma tudo. Tudo que você tiver para pagar, seja hoje, independente do prazo para frente. Soma tudo que você der, exceto conta de, conta de água, conta de energia, supermercado, isso você não inclui, tá bom? A não ser que você pague com dinheiro. Se você paga isso no mercado, me refiro, a não ser que você pague no supermercado com vale alimentação e não com dinheiro, você não inclui o supermercado, tá bom? Só inclui o mercado se você pagar ele com dinheiro em espécie, cartão de crédito ou Pix. Se você passa no VA, não inclui, tá bom? Por quê? Ele vai fazer diferença nessa matemática, tá? A gente não precisa dele nessa conta aqui. Segundo passo, somando tudo isso, você vai chegar a um número final de dívida que vai representar o quanto você deve, ou seja, seu patrimônio está negativo ou positivo. A gente vai passar para a etapa 2, que é somar a sua renda, somar o quanto você recebe de dividendos, de salário, de bonificação, de qualquer coisa que traga dinheiro para você. Qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. Pode ser algum dinheiro que alguém te deu de presente, no aniversário, sei lá, uma data especial que você ganhou dos seus avós, de algum dinheiro que você recebeu de dividendos, do seu salário, do seu vale alimentação, aqui ele vai entrar, tá? E do que mais? De qualquer outra coisa, né? Qualquer outro tipo de dinheiro que você tenha recebido, seja de herança também. Agora que você conseguiu somar todo e qualquer dinheiro que você tenha ganho, tenta olhar o extrato do seu banco para ver se você não esqueceu nada também. E às vezes ele faz até essa conta para você direto, porque ele registra a entrada e saída de dinheiro. Vou ver se eu consigo deixar aí na edição para vocês verem. Mas ele registra sim para você ver a diferença entre entradas e saídas. Aí você consegue ter com clareza essa diferença. Agora que você tem um número de patrimônio líquido, ou seja, o número de dinheiro que você tem para gastar em espécie, o crédito não conta, tá bom? Não soma o limite do seu cartão de crédito, porque ele não entra aqui. Crédito é um débito futuro, ou seja, quando você usa seu cartão de crédito, você vai ter um débito futuro. O que seria um débito futuro? Uma conta que você tem para pagar depois. Por isso, o cartão de crédito ele não é uma extensão da sua renda e ele não deve ser contabilizado nesse número, tá bom? E nisso, quando você acabar de somar tudo, você vai ver a diferença do seu patrimônio líquido, seja positivo ou negativo. Por quê? Vamos supor que uma pessoa tenha 5 mil reais e a dívida dela seja de 7 mil reais. Ela vai fazer diferença. Patrimônio líquido, que é 5 mil reais, e dívida, 7 mil. 5 menos 7, 2. Correto? Essa pessoa tem um patrimônio líquido de menos 2 mil reais. Ou seja, a conta dela está negativa, o patrimônio dela está negativo, ela está pobre. Sabe? Porque o patrimônio líquido ele é uma medida de riqueza, ou seja, ele é a única medida de riqueza de real que existe. É a riqueza de real. O único medidor de riqueza real que existe. Por quê? Quando você considera outros medidores, eles não têm tanta precisão. Já o patrimônio líquido, ele te indica se o seu patrimônio, o dinheiro que você tem em mãos, está positivo ou negativo. Porque se você tiver uma dívida
de 5 e um patrimônio líquido de 3, vai ficar negativo. Você vai perder dinheiro. Ou seja, tudo que você tem agora que dê para quitar essas contas, você vai precisar gastar lá e ainda vai faltar. Por isso, quando você atinge um resultado negativo, ou seja, um resultado que é abaixo de zero, você você percebe o quanto falta para você quitar suas contas totalmente, voltar para a estaca zero. Quando você tem, sei lá, patrimônio líquido de menos 10 mil reais, para voltar para a estaca zero, você precisa quitar esses 10 mil reais primeiro. Aí você vai atingir um ponto neutro, onde suas dívidas vão estar zeradas, você não vai estar nem positivo nem negativo. Mas por quê? Porque é importante atingir esse ponto neutro. Porque você vai ter brecha para continuar crescendo, para tornar o seu patrimônio líquido uma conta positiva. Ou seja, ter dinheiro em mãos, ter dinheiro em espécie para poder trabalhar. Não em espécie necessariamente, igual eu falei, mas ter dinheiro na conta, ter dinheiro para investir, ter dinheiro para quitar suas obrigações, que no caso são as contas mesmo. Ter dinheiro para fazer alguma coisa que você queira, realizar um sonho, sabe? Por isso, tem essa medida do seu patrimônio líquido. A segunda dica que eu dou para vocês é o seguinte: tenta parar de fazer dívida. Se você, por exemplo, começar a enxugar suas dívidas, parar de usar um pouco do cartão de crédito, você vai atingir um superávit, ou seja, quando você atinge esse superávit, que é a dívida em baixa e o seu retorno, ou seu ganho em alta, querendo ou não, uma hora você vai atingir o ponto neutro que eu te falei. Lembra que eu te falei lá atrás sobre o ponto neutro? Esse ponto que a gente precisa atingir para pessoas endividadas. Quando você chega nessa parte aí, fica mais equilibrado, é mais fácil para você progredir. Claro que tem algumas aulas de investimento que você tem para vocês que explicam porque para pessoas pobres que têm um pouco menos de recurso é mais difícil ficar rico com investimento. Bom, ela vai estar explicadinho com mais detalhes, mas vamos voltar aqui. Quando você consegue atingir esse ponto neutro, fica mais equilibrado, mais fácil para você ir para frente e subir. Ó. Fazer um elevadorzinho financeiro, entende? Aí você consegue voltar a prosperar, voltar a ter mais grana do que ficar devendo para todo mundo, que a gente sabe que não é uma coisa legal. Tá bom? Então vamos lá. Terceira dica. Tenta fazer renda extra e tenta fazer também uma reserva financeira para emergências. Por quê? Esses dois elementos são muito importantes para quem quer compor uma renda, seja para investimentos, seja uma renda para realizar um sonho, seja uma renda só para deixar guardado e investido mesmo. Mas vamos lá. Quando você precisa de uma reserva de emergência, vamos supor, Deus queira que não, mas a gente sabe que um parente pode, sei lá, ficar doente, acontecer um acidente, alguma pessoa precisar internar às pressas. Já pensou se você não tiver dinheiro para resolver isso? Se você não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde para ela de vez em quando, que também é uma coisa muito importante, um investimento para a saúde da sua família, mas não é o tema do vídeo. Voltando, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar isso, porque eu tenho certeza que o parente, dependendo de quem for, é importante para você não deixar ele falecer. Sabe? Por isso, tenha dinheiro para esse tipo de emergência. Tenha dinheiro também, sei lá, vai que você está dirigindo numa rodovia e o pneu do seu carro fura, você não tem dinheiro para comprar outro pneu, você não tem dinheiro para chamar o guincho, não tem seguro, e aí? Como é que você vai resolver isso sem dinheiro? Não tem como, sabe? Por isso é importante. Guarda dinheiro, tá? Coloca ele numa caixinha, faz um investimento, guarda. Mas tenta priorizar o seguinte também. Quando você for fazer isso, coloca num lugar que tenha liquidez diária, que dê para você tirar na hora. Porque uma caixinha do Nubank, um investimento ideal é o que eu costumo fazer,
para solucionar emergências, para coisas que você precisa fazer ali na hora, sabe? Quando você precisa resolver um problema de imediato, a emergência não avisa que tá chegando, não avisa, ó, tô indo aí na sua casa, hein? Ó, a emergência te ligou, tô indo aí te visitar, não sei o quê. Ela não avisa. Ela chega do nada e vem sem avisar e pega a gente desprevenido e vai dar ruim se você não tiver dinheiro a pronto uso. Sabe? Por isso é importante você ter. E sobre a renda extra agora, o seu salário ele é limitado, querendo ou não. Você não vai receber, sei lá, cada vez mais. A empresa não vai ficar te aumentando, a não ser que você receba bonificação. Porque é um cenário diferente do que a maioria dos brasileiros recebe. Vendedor às vezes recebe também, depende muito, mas o trabalhador comum, vamos pegar essa pessoa. O trabalhador comum geralmente ele recebe só um salário mínimo, às vezes, de vez em quando, dependendo da empresa, vale alimentação, ah, mas geralmente é só isso. Às vezes um plano de saúde e fica só nesses benefícios. E ele gasta o salário dele para sustentar a família inteira. Ele fica cansado de trabalhar? Fica. Todo ser humano cansa, isso é normal. Mas ele, sei lá, às vezes ele não tem tempo para fazer, tem que fazer uma faculdade, que ele entrou pelo ProUni, vamos supor. Ah, ele se lasca todinho, por quê? Sabe aquele papo de coach, trabalho enquanto eles dormem? Ouve isso aí para você ver se você não vai ficar idiotizado. Porque os ônibus, isso é uma coisa muito cansativa. Às vezes o cara precisa viajar 3, 4 horas de ônibus para conseguir chegar no trabalho. E isso aí de volta. É 3 de ida, 3 de volta. Condução, trem. Aqui no Espírito Santo não tem. Mas em São Paulo a gente vê muito pessoal pegando trem, pegando não sei o que, condução, van. E vambora. Se esse cara não dormir de noite, ele fica idiotizado. Ele chega no serviço, ele não consegue produzir, consegue fazer com a melhor qualidade possível. Ele vai começar a ficar imbecil. Sério. Ele vai começar a ficar lesado, porque ele não dormiu direito. Às vezes começa a não se alimentar direito também, ele passa mal trabalhando, o patrão manda embora, porque ele não está produzindo mais do mesmo jeito. Entende? Por isso que é uma opção idiota você dormir enquanto você trabalhar enquanto os outros dormem. Se você não descansar, você vai passar mal, filho da mãe. Entende? Cai nessa de papinho de coach para você ver se você não fica imbecil. Né? E eu não falo nem ficar imbecil como se fosse acreditar no papo dele. Mas eu falo ficar imbecil porque seu raciocínio vai diminuir, porque você não está dormindo direito, você vai ficar idiota, sabe? Então não cai nessa. Não cai nessa, é a furada, eu garanto para você, tá? E tenta fazer renda extra do seguinte modo, que não vai comprometer tanto do seu tempo, ou seja, você pode produzir. Igual eu faço para você, eu não ganho renda extra ainda no meu canal, não é monetizado, mas você, se tiver um canal maior, se tiver mais espectadores, você pode produzir muito conteúdo, escolher um dia só que você esteja de folga, você pode produzir muito conteúdo de uma vez só e ir postando ao longo dos meses. Sei lá, você grava 20 vídeos e você posta um a cada 2 dias. Se você trabalhar um dia só e postar esses 20 vídeos ao longo de 2 dias, cada um de intervalo, você vai ter conteúdo para os próximos 40 dias se você produziu um dia só. Então, tenta conhecer algumas oportunidades de renda que você consiga fazer, produzir pouco e manter para vender nos outros dias sem precisar ficar produzindo o tempo inteiro, sem ficar preso à renda extra. Porque é importante que você tenha acesso a isso, tá bom? Nem que seja entregar iFood se você tiver um tempinho, tiver mais disponibilidade do que as outras pessoas, porque em São Paulo a gente sabe muito que o pessoal fica muito preso em trânsito, a gente vê às vezes congestionamentos gigantescos em muitos lugares, seja aqui em Vitória tem muito, em Goiânia eu ouço alguns casos que tem muito também, então dependendo do lugar o cara fica amarrado ao trânsito, ele não tem tempo de fazer essa renda extra que seja circular pela cidade, sabe?
Por isso, escolha a opção que seja mais adequada para você, que contribua para o seu trabalho e que caiba dentro da sua realidade, porque não tem como eu propor uma coisa que você não consegue fazer, sabe? Por isso, escolha bem. É importante escolher direitinho, senão, sei lá, dá aquele probleminha, igual eu já citei para vocês, de não conseguir fazer, entende? Por isso, escolha uma renda extra que esteja dentro da sua realidade, tá bom? Fui!